Olá, meus amores, e na receita de hoje nós teremos esses lindos batonzinhos preparados com massa de leite em pó. Ô tia, é de comer ou de passar? Esse é de comer, você quer experimentar? Aham. É bom? Uhum. É recheado com o quê? Biscoito. Vocês não podem deixar de conferir essa deliciosa receita. E dá like. Nós vamos iniciar a receita da massa de modelar, que é uma massa feita com leite em pó. Então eu tenho aqui 2 xícaras de leite em pó. Eu estou usando uma marca bem conhecida para ter qualidade no que nós estamos fazendo. Eu tenho aqui 1 xícara de açúcar refinado. Pode usar um açúcar mais fino, impalpável se quiser. Eu estou usando o açúcar refinado peneirado. E o leite condensado, ele vai entrar só para dar o ponto. Então, eu tenho aqui 1 xícara, mas eu vou colocando aos poucos. Coloco o leite condensado e vamos misturar. Então, a massa, ela é basicamente só isso. As cores que nós vamos colocar depois para preparar as nossas receitas, as nossas modelagens, a gente vai usar... Nós podemos usar o corante em gel, tá? Então, ó, vou misturando. Misturo tudo. Eu não coloquei toda a massa, todo o leite condensado, porque às vezes dá a impressão de que a massa já está boa. Olha, ela vai virando dessa forma, ela vai ganhando consistência. Então agora eu coloco o restante do leite condensado e misturo tudo até ficar uma massinha maleável. Não, a gente não pode deixar ela nem muito mole, nem muito dura. Por quê? Geralmente o que acontece com essa massa depois de pronta? Ela costuma a endurecer um pouco mais, então não pode deixar ela muito dura. Muito mole a gente não vai conseguir dar o formato. E muito dura nós não vamos conseguir trabalhar modelando o que a gente deseja, tá? Eu tenho aqui já 2 massas prontas. Quer dizer, a massa ela vai ficar assim, ó, nessa consistência. Eu já tingi, usei corante líquido gel, eu usei esses 2 tons, eu usei o rosa cereja e o violeta lilás, para eu ter esse resultado aqui. Então essa massinha, eu não vou misturar totalmente, mas ó, ela vai ficar... Aqui ela tá meio molinha, mas quando a gente, com a mão mesmo, a gente vai misturando. Eu vou fazer só uma pequena porção aqui para vocês terem noção aí em casa como que ela fica, ó. Eu vou misturando até ela ficar no ponto de modelar. Então ela fica uma massinha macia que dá pra gente fazer qualquer modelagem. Então, ó, depois de... Se quiser, dá até pra fazer bolinhas, rechear com um docinho mais consistente e colocar nas forminhas também. Então agora a gente vai pro próximo passo, que é a montagem dos nossos batonzinhos. No próximo passo agora, nós vamos providenciar os bastões e a base dos nossos batons. Então assim, para fazer esse bastão, eu utilizei esses palitinhos aqui que são biscoitinhos cobertos com chocolate. Qual que é a ideia? É tornar o doce mais divertido. Então a criança quando morde, ela vai ter uma surpresa. Ela vai encontrar esse palitinho de chocolate, esse biscoitinho de chocolate lá. Então agora eu vou pegar essa massinha aqui, que eu já tenho prontinha, e vou fazer a cobertura do nosso bastãozinho. Então, como eu comentei no início do vídeo, nós fizemos tingimos um corante líquido gel, esse aqui eu usei o rosa cereja, e ó, eu vou espalmando. Se vocês quiserem que a massa fique mais fina, o melhor é usar o açúcar impalpável mesmo, tá? Porque o açúcar refinado, às vezes ele vai ficar um pouquinho grosso. Ó, eu só prendo aqui dos lados e eu posso usar uma estequinha para retirar o excesso, ó. Retiro o excesso e agora eu vou acertando aqui, dessa forma. E aqui em cima eu já vou fazendo, se tiver muito excesso a gente retira, eu retiro. E aqui, ó, eu já vou fazendo a base do bastão. Então aqui nós já temos os bastõezinhos prontos, eu já tenho aqui todos
prontos. O importante é a gente ir fazendo e colocando para secar. Então, se a massa tá molinha, ó, eu consigo com as mãos já ir dando o formato, e com esse movimento de pinça dos dedos, ó, eu consigo ir dando esse acabamento aqui como se fosse a base do batom, ó. E depois de seco, eu vou utilizar o corante em pó. Aqui eu tô usando o corante rosa da Art Cake mesmo, para dar o acabamento. Então o ideal é fazer todas as bases, pintar os bastões e depois colocar nas bases, tá? Então, ó, com um pouquinho de corante, eu vou pôr um pouquinho de corante aqui, vou pegar uma base que já tá mais sequinha, eu venho com um pincel de cerdas macias e eu vou passar esse corante comestível, esse pó da Art Cake, ele é muito bom, ele dá um acabamento muito bonito. Então, rapidamente eu consigo ter o batonzinho já com esse brilho. Então, olha como ele era e olha como ele ficou. Então, com esse toque aqui, a gente deixa o nosso batom cintilante, é uma forma de dar um destaque melhor no nosso docinho. O próximo passo agora é a montagem da nossa base do bastão. Então nós vamos precisar de uma porçãozinha de massa lilás. Eu já venho aqui com os dedos dando mais ou menos o formato de um bastão. Aí vocês podem escolher o modelo, pode ser arredondado, pode ser meio quadradinho, fica a gosto de cada um, ó. Eu vou usar uma base dessas de docinho para a gente ter mais facilidade na hora de modelar. Então eu coloco, daí eu vou rodando a base. Sempre é importante a gente trabalhar com uma estequinha, que a estequinha, essas de corte, ela ajuda a gente a ter esse formato mais definido. Então, ó, eu faço um furinho, deixo a base mais ou menos no tamanho que eu quero. Agora eu venho com uma das bases que a gente já pintou, ó, e coloco aqui. Esse daqui que já tá sequinho, nós já podemos fazer a nossa marcação nele. Então, ó, eu tenho esses conjuntinhos de letrinhas que a gente encontra para artesanato mesmo, nós conseguimos colocar, se for nome pequeno, tipo Ana, Bia, esses nomes menores, a gente também consegue personalizar de acordo com o nome, tá? Aqui nós vamos usar, vamos personalizar com a famosa marca de maquiagem, né? Eu tô fazendo aqui assim, colocando um pouquinho mais de força, ó, eu tenho o M, eu tenho aqui a letra A e eu tenho aqui a letra C. Então nós temos aquela famosa marca de maquiagem estampada no nosso batonzinho, ó. Então dessa forma, quem quiser também pode estampar o nomezinho da criança, tá? Eu só vou dar mais uma forçadinha, porque vou dar mais uma reforçada aqui, porque o C não ficou muito evidente. Agora sim, ó, nós temos a marca da MAC. Então, vamos finalizar. Aqui ainda não tá pronto, a gente precisa dar os acabamentos finais. Com o auxílio das mãos, eu faço um rolinho fino, só para eu dar um acabamento aqui nesse meu batonzinho. Então, a gente pode já entrar com ele já pintadinho no prata, ou pintar depois, ó. Eu venho aqui só para dar o acabamento, ó. Eu coloco em volta do meu batonzinho, nem precisa passar nada, porque ele gruda, tá, meninas? Então, dessa forma, ó, eu já tenho aqui ele finalizado aqui atrás, ó. A estequinha, ela sempre ajuda a encobrir as emendas, ó. Então, se eu passo ela levemente, a massinha tá molinha, eu já consigo dar uma definição melhor. Para dar o acabamento ainda mais bonito, o que a gente pode fazer? A gente pode usar corante prateado. Eu venho aqui com um pincelzinho. Toma cuidado para não sujar a base. Eu aconselho vocês a usarem um pincel mais fino, tá? Para não sujar a base. Então aqui a gente já tem o nosso batom praticamente pronto. Então olha que interessante que é essa sugestão. Nós temos uma massa de leite em pó, que a massa de leite em pó é super saborosa. É uma sugestão muito boa para aniversário infantil, enfeitar a mesa e até mesmo para a gente oferecer como lembrancinha. As meninas, elas adoram, batom nunca cai de moda e esse docinho aqui, ele combina com vários temas, não tem um tema pré-definido, Barbie, pode ser qualquer festa da Minnie, tudo que envolve as meninas, elas amam batom, então vocês podem inserir esse tema em outros
em outras sugestões também, tá bom? E para finalizar a nossa receita, eu utilizo esses tapetinhos aqui para doce. E de preferência uma forminha mais rasa, como essa aqui, uma forminha decorada. Então é só colocar o docinho sobre o tapetinho e colocar na forminha. E essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e também de deixar a sua mensagem dizendo o que você quer ver aqui no canal, que a gente vai preparar tudo com muito carinho para vocês. Até a próxima!